A nossa mensagem é atemporal, mas mais atual do que nunca. Sim, o poder da transformação está em nossas mãos. O momento pede cautela, mas acreditamos que a transformação está em nossa atitude. Mostrar que estamos todos juntos, mesmo distantes, para superar esse grande desafio. Continuamos pensando em produtos de alta tecnologia, pensando em alternativas, em soluções. Somos uma marca otimista, uma equipe, uma comunidade mundial de otimistas, que acredita nas pessoas. Se o mundo está em constante mudança, imprevistos no meio do caminho são inevitáveis, mas novos rumos se apresentam, nos movem para frente. Juntos podemos enfrentar essa jornada de cabeça erguida, com os olhares voltados para o futuro e a mente preparada para continuarmos inovando e transformando. Sabemos que vai passar e que não podemos parar de acreditar, de transformar. Husqvarna, o poder da transformação está em suas mãos. O que o futuro espera de nós? Inovação, coragem, paciência? Pioneira no Brasil em tecnologia e inteligência para governos, a Celepar aprendeu que o segredo para desvendar o amanhã é compreender as pessoas hoje. Foi pensando assim que a gente descobriu que o futuro da saúde é ficar mais humana. O futuro da educação é aproximar pais e filhos. O futuro do trabalho é tornar-se mais diverso e dinâmico. O futuro da cidadania é a inclusão. E o futuro da gestão pública é simplificar a vida do cidadão. Desde a solicitação de documentos online até o primeiro sistema de inteligência artificial feito para um governo estadual, trazer o futuro para o cotidiano das pessoas faz parte do nosso DNA. Talvez então o melhor seja perguntar: o que nós esperamos do futuro? Afinal, esperar não é ficar parado. É encontrar novas perguntas e novas possibilidades para tornar a vida das pessoas mais simples. Celepar, mais digital, mais ágil, mais simples. Paraná, Governo do Estado. O Paraná vai mudar de fase. A Copel e o Governo do Estado apresentam o programa Paraná Trifásico, uma revolução na qualidade da energia no campo. 25 mil quilômetros de redes trifásicas, mais seguras e potentes. Investimentos de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O maior programa do gênero no Brasil. Milhares de obras e uma nova safra de investimentos em nossa produção rural. Trazer a energia trifásica até a propriedade custará uma fração do que é hoje. E os motores trifásicos são mais eficientes. Com o Paraná Trifásico e outros programas, o Estado terá a energia mais confiável do Brasil para turbinar o desenvolvimento e a criação de empregos em todas as regiões do Paraná. Programa Paraná Trifásico. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Em 59 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e, principalmente, de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nestes anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento da economia de toda a região Sul. Porque nós somos o BRDE, o banco que há 59 anos liga você ao desenvolvimento.
cultivo da terra vai além de arar o solo. Produzir alimentos com qualidade não é apenas um desafio, é uma missão. Poder viver no campo é um privilégio. E transformar este privilégio em profissão e fazer dela motivo de orgulho é ser agricultor. Temos orgulho de ver o fruto do nosso suor na mesa das famílias. Transformamos esforço em alimentos e levamos qualidade de vida em forma de sabor e saúde. Há mais de 50 anos, acompanhamos essa trajetória, que se confunde com os grandes acontecimentos do século XX, defendendo o crescimento do povo da terra. O sindicato é organizado, então eles ensinam a gente a se organizar e a defender nossos direitos como trabalhadores rurais. Olhando para todos e buscando igualdade entre homens e mulheres e integrando os jovens. A FETAEP está junto ao trabalhador do campo, em defesa dos seus direitos, apoiando iniciativas que transformam o seu dia a dia. Cada um de nós faz parte desta história. E esta história deve continuar sendo construída, acompanhando as inovações do mercado, trazendo conhecimento e a tecnologia em favor do trabalhador rural, criando uma relação humana e de confiança para transformar a vida das pessoas. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Você que está entrando aqui na live, deixe seu oi, fale de onde você é, qual cidade, qual colégio, qual sua universidade, a gente quer saber de onde que vocês são. Eu sou a Ana Maia e hoje a gente vai receber convidados aqui super legais para falar sobre horticultura em condições climáticas adversas, que é uma das categorias, né, de desafios do Hackathon Pense Agro, que tem realização da FETAEP em parceria com o governo do Paraná, SEBRAE, e o patrocínio da Copel, Sanepar, Celepar, Husqvarna e BRDE. O Hackathon Pense Agro, gente, começa nessa sexta-feira e vai conectar aí estudantes de escolas agrícolas e universitários para criar soluções e levar mais tecnologia para as escolas agrícolas. Eu já vou passar a bola aqui para o professor Carlos, na verdade eu vim aqui de intrusa nessa live, mas é justamente para dar um recadinho para vocês, porque hoje, pessoal, começou a montagem dos times, então eu quero aproveitar todo mundo que está online aí, quem ainda não recebeu o e-mail do Discord, o Discord vai ser a nossa plataforma de comunicação, então cada um recebeu um e-mail, dá uma olhadinha no spam, que com esse link que vocês receberam no e-mail, vocês têm acesso a essa plataforma para que vocês já possam começar a montar seus times. Então é muito importante que vocês acessem a plataforma para que vocês possam conversar com outras pessoas, para que vocês possam conhecer os outros participantes e que possam formar os seus times pro Hackathon, beleza? Em relação à montagem de times, aqui que o pessoal está com algumas dúvidas, a gente tem sim a regra de 2 estudantes do Colégio Newton Freire Maia por time, tá? Essa regra é obrigatória, porque dessa vez a gente trouxe ali desafios principalmente voltados para o colégio. Então, 2 estudantes têm que ser do Newton Freire, os outros estudantes podem ser universitários, podem ser professores, podem ser os outros participantes. Então, a ideia é que vocês conversem, se apresentem, busquem fazer essa conexão com diferentes profissionais que estão ali disponíveis na nossa plataforma do Discord, para que vocês possam já formar um time e começar, beleza? Gente, falta pouco para a nossa maratona começar, é nessa sexta-feira que a gente começa. Nossa equipe já está toda à disposição ali no Discord para tirar suas dúvidas. E depois que acabar aqui a live, pessoal, a gente vai fazer também uma chamada de voz e de vídeo lá dentro do Discord para tirar suas dúvidas. Então, fiquem tranquilos, aproveitem essa live que está super especial. Tem pessoas que eu admiro muito aqui também, o assunto é muito legal também. E para já começar, eu quero chamar o professor Carlos Roberto de Azevedo, ele que é coordenador do curso técnico em agropecuária do Colégio Newton Freire Maia, e ele já vai trazer aí os desafios que vocês vão enfrentar em quem escolheu o desafio de horticultura, e também vai apresentar aí os nossos entrevistados. Então, eu fico por aqui, gente, depois a gente se encontra no Discord. Boa live, professor Carlos, está contigo. Tá certo, então. Tá bom, então, primeiro eu quero desejar uma boa noite a todos os participantes, sejam muito bem-vindos.
nós estamos aqui para fazer essa primeira conversa aqui. Vamos falar hoje, então, sobre cultivo protegido, né, sobre a prática de horticultura em condições climáticas adversas. A gente vai discutir um pouco aí como é que se faz essa agricultura, como é que a gente controla esse meio ambiente. Então, antes disso, eu vou fazer uma apresentação um pouco aí sobre quais são os desafios propostos, né? Nós pensamos aí 6 temas, né? Então, vai ter uma pequena apresentação, eu acho que já pode pôr ela aí, que a gente já vai conversando, e depois, quando retornar dessa apresentação, eu apresento os outros participantes, certo? Ok? Pode pôr a apresentação, por gentileza? Então, tá aí, nós vamos falar hoje, então, no Hackathon, sobre horticultura em condições climáticas adversas. Quando a gente começa, eu coloquei aqui primeiro uma imagem do Colégio Newton Freire Maia. Quando a gente começou a pensar essa atividade, assim, ela é para os outros colégios agrícolas também, os 18 colégios agrícolas e o Colégio Florestal. Mas, como a discussão inicial do Hackathon começou pelo Colégio Newton Freire Maia, né, a gente desenvolveu essas temáticas, essas propostas, pensando na realidade do Colégio de Pinhais, do Colégio Agrícola de Pinhais, mas ele também serve para os demais colégios agrícolas do estado. A gente tem percebido nos últimos anos a quantidade de novas tecnologias que têm sido direcionadas para a agricultura. Se a gente pensar ali desde a Revolução Verde, ali do final dos anos 50, início dos anos 60, né, quando a gente começou a ter uma maior quantidade de máquinas e equipamentos desenvolvidos para a agricultura, e isso tem se intensificado. Quando a gente começa já nos dos anos 90, né, nós temos já a biotecnologia bastante desenvolvida, o desenvolvimento de plantas transgênicas, e agora sim a gente já traz a informática para dentro dessa agricultura que começa a conversar. Nós já temos máquinas dirigidas por satélite, nós já temos áreas bastante automatizadas hoje dentro da agricultura. Só que também é de se pensar que essa agricultura 4.0, de alta tecnologia, será que ela chega para todo mundo? Porque a gente também tem uma grande quantidade de agricultores familiares, e ainda a gente tem também muita pobreza no campo, né? Então, essa miséria, essa pobreza que existe no campo, essa tecnologia desenvolvida para o campo, desenvolvida para a agricultura, ela é de acesso para todo mundo tem direito, todo mundo consegue acessar essa tecnologia, ou ela é elitiza, né? Ou é uma tecnologia que foi desenvolvida para poucas pessoas. Então, como é que a gente, além de pensar o desenvolvimento dessa tecnologia, como é que isso consegue chegar, inclusive, para os pequenos agricultores? Bom, essa tecnologia, ela tem que vir para desenvolver, né, essa tecnologia tem que proporcionar para os agricultores melhores condições de vida para todos, não só para um pequeno grupo, né? Então, seria a democratização dos resultados dessa tecnologia. Pensando nisso, a gente colocou como proposta horticultura em condições climáticas adversas. Por que a gente pensou nisso, né? Porque esse tipo de agricultura, ela também é praticada por pequenos agricultores, né? A gente tem aqui no entorno de Curitiba, na região metropolitana, uma grande quantidade de pequenos agricultores que trabalham com a produção de hortifrutigranjeiros, e essa agricultura, muita dela é desenvolvida dentro de estufas em ambientes controlados. Então, a gente se desafiou a pensar nisso, a trazer essa proposta para os participantes do Hackathon, onde a gente pudesse pensar propostas para esse modelo de agricultura, protegida. Bom, no desafio 1, que a gente colocou, nós denominamos como avaliar a taxa de incidência luminosa e o desenvolvimento vegetal. Quando a gente fala
com os jovens que vão participar do Hackathon, como é que a gente pode pensar essas estufas, esse ambiente controlado, se a gente tivesse tecnologia desses materiais que são utilizados para fabricar as estufas, ele pode ser mais eficiente. Esse material que no momento é utilizado, é o melhor que se tem, ou dá para se pensar algo diferente? Dá para pensar tipos de materiais diferentes? E também é possível a gente, de uma forma prática, a gente conseguir medir essa taxa de luminosidade dentro da estufa, né? Com conhecimento técnico suficiente, a gente consegue avaliar se essa taxa de luminosidade é a mais adequada para o desenvolvimento vegetal. Então, é um pouco nesse sentido que a gente colocou como desafio. Né? É possível desenvolver técnicas e tecnologias nesse sentido, para materiais ou para medir essa eficiência luminosa lá? Conhecimento técnico sobre a necessidade que as plantas têm, as necessidades da planta com relação à quantidade de luz e o tipo de luz para que a fotossíntese ocorra, a gente já sabe, mas a gente pode buscar novos materiais para que esses materiais sejam mais eficientes ou, de repente, com um custo mais apropriado para o pequeno agricultor. O segundo desafio, avaliar a umidade e a acidez de fertilidade do solo dentro da horticultura protegida. Bom, quando a gente tem ambientes protegidos, a dinâmica da prática agrícola, ela é muito veloz, assim, nós temos uma série de cultivos que tem ciclos muito curtos. Esse ciclo aí de próximo de 30 dias, alguns um pouco mais, mas eu tiro uma cultura e eu já trago outra cultura. E muitas vezes o agricultor pratica isso, ele não tem exato qual é ele não é feito análise de solo, muitas vezes, então o agricultor não sabe qual é a necessidade, ou a real necessidade de adubação, de correção de acidez do solo, que aquele solo dentro da estufa precisa. Então, muitas vezes, o agricultor, ele parte de uma recomendação básica de adubação e ele vai utilizando isso durante meses, talvez até anos seguidos, sem fazer uma outra análise de solo. Então, isso acaba sendo que as recomendações de adubação que estão sendo utilizadas, as quantidades de adubos utilizadas, podem não necessariamente ser aquilo que é a necessidade da planta. Talvez o agricultor esteja jogando dinheiro fora, esteja jogando nutrientes que não eram necessários, e talvez algum nutriente que possa estar faltando não está sendo fornecido à planta. Então, mas a gente consegue desenvolver alguma tecnologia, algum sistema que consiga de forma rápida, barata e eficiente determinar qual é a necessidade de adubação que essas plantas têm. Então, isso é um grande desafio, uma área de se pensar, né, que pode vir de encontro a uma necessidade de muitos dos agricultores. O desafio 3 é como identificar a deficiência nutricionais e fertirrigação em sistemas de ambiente controlado. Bom, dentro de estufas, muitos agricultores já dominam a prática de fertirrigação, onde esse adubo ele é direcionado para a planta, direto na raiz ou próximo da raiz, né, onde ele tem uma maior eficiência. Bom, quando a gente trouxe esse desafio para vocês, quando a gente pensou nisso, o nosso objetivo foi que a gente pudesse estar discutindo o desenvolvimento de tecnologias em que o agricultor possa identificar de forma rápida qual é a deficiência que essa planta tem, né? E também formas eficientes de que esse adubo, a gente já conhece essa técnica e essa tecnologia já existe, ela já é dominada, mas é possível aperfeiçoar aquilo que já existe. Então, esse é um grande desafio também. Dá para a gente pensar sistemas mais eficientes, sistemas mais baratos. É possível a gente conseguir identificar essa deficiência nas plantas de forma efetiva e conseguir suprir essas deficiências rapidamente. Porque dentro da olericultura, ou dentro da horticultura, como já foi dito anteriormente, muitas dessas plantas têm ciclos muito rápidos. Então, se o agricultor identifica uma deficiência nutricional da planta, ele leva muito tempo
para tomar uma decisão, ou ele leva tempo, inclusive, para identificar essa deficiência nutricional, isso pode acontecer de não dar mais tempo de recuperar e a safra está perdida ou está bastante prejudicada. Então, esse também é um desafio importante a ser superado. O desafio 4, né, ainda um pouco dentro de estufas, seguindo nesse mesmo sentido, a gente colocou como a possibilidade de você pensar sistemas inteligentes para controlar pragas agrícolas em ambientes controlados, né? Esses ambientes, essas estufas, né, a gente sabe também que existem algumas estufas de alta tecnologia para produção de mudas, para produção de matrizes, inclusive, que existem sistemas que tem controle de pragas e doenças, controle de contaminação por doença, mas esses sistemas são caros, né? Então, em estufas, em ambientes controlados de pequenos agricultores, é possível eu desenvolver sistemas que consigam evitar a entrada de animais ou de pragas, né, de insetos, ou eu consigo controlar isso de forma mais eficiente, ou né, é possível ser feito isso? Dá para se pensar alguma coisa nesse sentido? Então, pode os participantes entenderem isso também como um desafio. A gente colocou aqui também um quinto desafio com relação a você usar a cobertura do solo, o mulching na plasticultura, né, que consiste em você proteger o solo, né, você tem estruturas hoje, tem estruturas plásticas hoje que são utilizadas para você cobrir esse solo, e ele cria uma condição de microclima, e ele também evita com que essas ou folhas ou frutos entrem em contato com o solo e possam vir a ser contaminados. Então, a gente consegue desenvolver produtos de melhor qualidade, mais adequados às necessidades do mercado. Então, é importante que a gente... O sentido do desafio, nesse caso, é a gente pensar materiais, né? Os materiais que são utilizados hoje. Então, eles podem ser mais eficientes, né? São materiais que têm a composição dele para refletir sol ou para absorver sol, né? Que pode direcionar tanto o fertilizante como a água direto nas raízes, então talvez a gente tenha menos perdas também, né? A gente pode ter substratos produzidos de forma mais específicas para as plantas e acondicionados no interior desses recipientes plásticos do mulching, tá certo? Então, a gente também pensou um pouco nesse sentido, né, que seria mais um desafio a gente pensar nesses materiais possíveis de serem desenvolvidos. O outro desafio que nós propusemos aqui é a construção de estufas construídas com materiais alternativos. A gente sabe que para o agricultor, a construção de estufas, ela pode ser cara. Existem estufas que, para a grande maioria dos agricultores, elas são inviáveis do ponto de vista econômico. O agricultor não tem condições financeiras para construir. Mas, muitas vezes, dentro da propriedade, ele possui estruturas, ele possui materiais que podem ser utilizados, né? Existem algumas experiências, né, ali próximo do Colégio Newton Freire Maia. Nós temos o CPRA, que é ligado ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado, e eles têm algumas práticas de construção de estufas alternativas que já são utilizadas. Mas o que a gente traz para o Hackathon é o desafio de a gente pensar outros materiais. É possível pensar outros materiais que tornem essas estufas mais baratas, né, e a gente consiga chegar a isso aos pequenos agricultores, proporcionando que o agricultor tenha um aumento da sua produtividade, que ele tenha produtos de melhor qualidade, que ele possa acessar mercados antes não acessados por esse agricultor, né, e isso pode trazer melhora de vida para a área rural. Então, esses são os 6 que a gente pensou, né? Aqui tem um telefone de contato e o e-mail de contato. Então, fiquem bastante à vontade. Se precisar entrar em contato comigo, estou sempre à disposição. E vai ser um prazer poder contribuir com o Hackathon, tá certo? Então, ok? Tá certo? Então, nós temos uma sequência aqui, né?
para a apresentação dos nossos palestrantes. Eu quero desejar boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Tá certo? Boa noite. Então, vamos fazer esse bate-papo aí com os participantes do Hackathon. Nós temos uma sequência aqui. Primeiro, o diretor do SEASA, o senhor Antônio Leonardexi. Estou correto? Leonardexi. Então, tá bom. Vou lhe passar a palavra, o senhor fique bastante à vontade, tá certo? Precisando da gente, só chamar. Beleza. Valeu. Então, pessoal, boa tarde a todos, o início de boa noite, né? Principalmente a todos que fazem parte dos colégios agrícolas, né? A minha carreira profissional inicial também foi como técnico agrícola, né? E no meu ponto de vista, é uma das profissões mais nobres para nós trabalharmos com a produção agrícola a nível do estado do Paraná. Então, a cadeia produtiva da agricultura, né? Vocês estão vendo nesse slide aqui, que ela tem N produtos, né? O porquê? Porque a horticultura, onde engloba fruticultura, a olericultura e também flores, é um dos excelentes negócios para gerar negócios para a agricultura, somente a agricultura familiar. E dentro dessas 3 atividades, hoje, vocês que são futuros técnicos na atividade, são 3 atividades que nós temos uma grande dificuldade de técnicos especializados nesses 3 itens. Então, se vocês puderem balizar a vida profissional de vocês nessa área, a sociedade paranaense agradece bastante. Mas vamos para frente aqui, que o nosso tempo é curto. Então, pessoal, aí é meu contato, quem necessitar qualquer questão dentro da SEASA Paraná, eu sou diretor técnico, esse é o meu contato, quem tiver alguma questão para trabalhar conosco, é só acessar esse nosso contato aí. Então, a SEASA Paraná, pessoal, hoje ela tem 5 unidades no estado do Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel. Dentro destas 5 unidades da SEASA Paraná, nós temos hoje praticamente 700 lojas que compram e vendem os produtos dentro dessa cadeia produtiva da horticultura. E também temos 800 espaços para a agricultura, principalmente familiar, comercializar direto para o consumidor. Só para você ter uma ideia, nessas 5 unidades da SEASA Paraná, por ano, chega a girar em torno de R$1,5 milhão de reais de comercialização. Então, é um excelente espaço para comercialização. E essa aqui é a missão da SEASA. Então, é proporcionar e receber, consolidar, classificar, selecionar, armazenar, comercializar alimentos perecíveis frescos. Porque, principalmente, para proporcionar esse aumento da produção, né, abastecimento da população com qualidade, dentro de um comércio justo, tendo como princípio a sustentabilidade das ações. Como eu já comentei com vocês, o FLV, que é isso como nós trabalhamos, flores, frutas, legumes e verdura, ela produz e gera muito dinheiro, principalmente para a agricultura familiar. Mas dentro disso, nós temos que analisar algumas questões hoje. Se vocês analisar essa relação de risco e margem financeira, o porquê nós mostramos esse slide? Vocês podem ver aqui, ó. Hoje o produtor rural, ele tem sempre o maior risco na produção e tem, geralmente, a menor margem financeira. Se vocês forem olhando aqui, subindo, esse item aqui, nós chamamos de mateiro, seria hoje o atravessador. Ele tem um dos menores riscos e tem uma das maiores margens financeiras. Então, nós temos que tentar quebrar um pouco esse processo para que o produtor consiga acessar todos esses recursos que o mercado proporciona. Aqui eu coloco os slides da SEASA, para ter uma ideia. Na SEASA hoje, esses são os itens mais comercializados dentro das 5 unidades da SEASA Paraná. Vocês estão vendo aqui que tem vários itens do lado, cada um deles. O porquê que nós colocamos? Hoje, de todos os produtos comercializados na SEASA, 13% é só batata. E um dos outros itens que o pessoal tem que analisar, que esse número aqui, ó, R$1,21, é o preço médio histórico comercializado dentro da SEASA Paraná como atacado. Então, quando o pessoal for iniciar qualquer área na questão produtiva, primeiro, qual que é a proporção desse meu produto no mercado e qual que é o valor que eu tenho para receber dentro desse produto. E aqui, esses são os itens
que são mais comercializados a nível de SEASA. Agora temos que ver dentro desses 10 produtos o que cabe dentro da minha questão de produção. Só que dentro disso, pessoal, hoje, dentro do processo de comercialização, as transformações são muito grandes e muito rápidas. E hoje, o maior vendedor do mundo são esse pequeno item aqui, o celular. Hoje, qualquer venda é via celular. E dentro dessas questões comerciais, hoje nós temos, primeiro, quebrar os vários paradigmas que existem e criar novas ideias para a questão comercial dentro da cadeia produtiva da horticultura. Por isso que eu gosto de usar esse slide aqui desse rapazinho aqui, que é bem novinho, o Alberto Einstein, que ele fala: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Por isso que vocês estão dentro desse processo de hackathon, para tentar melhorar as alternativas dentro desse processo da horticultura. Só que aqui, pessoal, modelos antigos, que eu quero dizer com isso aqui, ó. O que era feito anteriormente, com as estradas ruins, e a utilização dos famosos carimbecas, não dá mais para a gente ter essa visão. Hoje a gente tem que trabalhar com as Bugatti e com as Freeway da Europa. Temos que nos visualizarmos o que o passado nos trouxe de útil e trabalhar com modelos novos. Por isso que temos que trabalhar com o hackathon, por isso que vocês, jovens, têm que trabalhar cada vez mais com as inovações. E para isso, pessoal, a gestão e produção é só por competência e por conhecimento. Sem competência e sem conhecimento, não temos espaço hoje no mercado, nem para a questão de produção e nem para a questão profissional. E para isso, dentro dessa educação produtiva, nós temos que estar aqui, ó, nós temos que tomar muito chá. O que é o chá? É o conhecimento, as habilidades. Esses dois itens aqui, pessoal, a gente consegue de outras formas, mas sem a atitude do querer, não tem como nós conseguirmos eficiência na questão produtiva e comercial. Daí, tem a questão que nós comentamos, a eficácia e a eficiência. Tem esses zeros, senhores que inventaram a roda, tá lá. A eficácia, fazer as coisas certas, a eficiência, fazer certo as coisas. Então, isso aqui está muito ligado, e nós temos que ter sempre esse senso de eficácia e eficiência para, primeiro, produzir bem e depois para vender bem. Porque só produzir bem não adianta. Nós temos que ser bons dentro da propriedade e também fora da propriedade. Senão, pós-porteira, que é um dos mais eficientes. E para isso, pessoal, temos que ter foco naquilo que nós estamos fazendo, temos que ter muita disciplina dentro desse processo e o principal, organização. Sem esses 3 itens que a gente chama do FDO, foco, disciplina e organização, dificilmente conseguiremos atingir uma produção eficiente, com eficácia também, um processo comercial bom. Eu coloco isso aqui, pessoal, que é muito entra em voga, claro. Ou vocês pegam essa onda de profissionalismo, de eficiência, ou essa onda, ela pega você. Ou ainda alguém tem dúvida disso, ela pega você. Porque ou nós, da área rural, os técnicos, trabalhamos para com que a produção seja feita com profissionalismo, a comercialização com profissionalismo, ou alguém vem, pega todo esse processo e os produtores vão ter que trabalhar com o atravessador e o pessoal da área técnica também não vai ter uma efetividade de eficiência para com esses produtores. E dentro, pessoal, do mercado e da logística, primeiro, temos que conhecer o mercado todo do FLV. Temos que analisar todas essas informações para retirarmos aquela que nos é útil para servir para o nosso propósito, que é da comercialização ou da produção. E nós temos sempre, depois que analisarmos essa produção, temos que carregar ela, e o principal, pessoal, dentro desta área de horticultura, nós sempre temos que mostrar algo diferente. Nós temos que sair desta vala comum, porque nós trabalhamos com a questão de alimentação. Eu sempre comento, alimentação, geralmente nós comemos 3 vezes durante o dia. Comprar uma camisa, comprar um carro, é uma vez ou outra. Então, esse é um dos grandes negócios que nós temos para se trabalhar. Por isso que todos trabalham. São informações que valem ouro, por quê?
Porque todo dia nós temos que tomar as decisões. O que plantar, como plantar, qual processo técnico vamos utilizar, aonde vamos vender, a que preço vamos receber. Só que essas perguntas, pessoal, tem que ser inverso do que eu falei. Quanto eu vou receber, o que eu vou plantar, daí começa, como é que eu vou plantar, qual que é o meu custo, aí a gente começa a analisar de trás para frente. Senão, pessoal, vai acontecer o quê? Nós não temos as informações, tem esse rapazinho aqui, o famoso mico. Nós vamos ter só um mico na mão. Vamos ter uma produção, para quem nós vamos vender? Aonde vamos vender? Vamos ter o verdadeiro mico na mão. Ou vai acontecer o seguinte, vamos ter essa produção, vamos ter o mico e podemos nos tornar o pato do mercado. Sermos utilizados e não recebermos aquilo que é justo pelo aquilo que nós trabalhamos na produção. Agora, alguns dados aqui, rapidamente, para você ter ideia, pessoal. Dentro do FFLV, toda a comercialização a nível do estado do Paraná, 65% passa por dentro da Ceasa ou tem alguma influência dentro da Ceasa. Feiras de produtor, somente 10%, as políticas públicas de PENAI e PA em torno de 4%, e o produtor vende somente 21%. E desses 65% aqui, pessoal, o supermercado comercializa 68%. Então, o grande comerciante hoje do produtos da horticultura é o supermercado. E para você ter uma ideia, os supermercados, as APRAS, que é a Associação dos Supermercadistas, eles fazem pesquisa todo dia nos supermercados para ver como é que o cliente quer o produto ou como ele pode fazer para que o cliente compre mais desses produtos aqui. Para você ter uma ideia, com as ofertas do FFLV, os supermercados conseguem vender 20% a mais dos outros produtos. Então, eles ganham pagando menos para o agricultor, fazendo uma oferta da frutas, legumes e verduras, e daí aí eles vendem 20% dos produtos a mais e ainda colocam um delta a mais no preço desses produtos. E nós, agricultores, nós técnicos, o que nós fazemos para conhecer desse mercado? Mais uma vez eu vou repetir, não adianta nós trabalharmos com eficiência somente dentro da porteira. Nós temos que ser eficientes fora da porteira também no processo de comercialização. Outra pesquisa que a APAS fez, quando ele leva o pessoal para o supermercado, 70% da decisão do consumidor de comprar é na frente da gôndola. Ele vai para comprar lá a banana que está em oferta, mas já leva o leite, já leva o chocolate, já leva N produtos, porque ele só compra dentro do piloto automático. Às vezes ele nem necessita, mas em virtude de uma oferta pequena, ele acaba levando N produtos que não é necessário. E aqui, pessoal, muitas vezes, podemos mostrar que dentro de um processo comercial, o que nós estamos entregando hoje para o nosso consumidor é produtos desta forma, que está aqui à esquerda do vídeo. E o nosso consumidor, que é o que está nessas gôndolas aqui, bonitinhas, bem classificado, bonitos para o consumo. Isso aqui, pessoal, para mostrar, hoje, muitas vezes o processo comercial, a cadeia produtiva nossa, está como essa foto da esquerda. E o que o consumidor quer está aqui à nossa direita, com qualidade, com eficiência. 15 anos atrás, pessoal, a venda de produtos hortícolas era só 2% a 3%. Hoje é de 10% a 15%. Veja o excelente negócio que tem para a agricultura familiar, para todo o pessoal técnico poder trabalhar para gerar renda e emprego no rural. Só que a gente hoje não pode vender mais a banana, o repolho, a alface. Primeiro, nós temos que fazer com que o consumidor tenha o prazer em comprar esse produto. Depois do prazer em comprar aquele produto, ele vai ver qual é o sabor disso que ele está comprando. E depois, a saúde que isso proporciona. Então, nós não podemos vender mais o FFLV. Nós temos que vender esses 3 itens para o consumidor. Depois desses itens aqui, que muitas vezes ele vai analisar qual é o preço que ele quer pagar por esse produto. Daí temos que analisar os nichos de mercado, qual que é o potencial de mercado. E para isso, o caminho de sucesso é todas essas informações que nós temos e para nós transformarmos em conhecimento. Não adianta termos só as informações e não transformar em conhecimento.
Informação só é útil quando você transforma ela em conhecimento para o dia a dia dos seus trabalhos. Para que nós queremos isso? Para minimizar o custo da produção e maximizar os resultados. Ganhar mais dinheiro. Por isso, pessoal, dentro da atividade, tem que conhecer toda a logística, a questão de qualidade, tudo que gera em relação à economia desse processo, para que tenhamos realmente os resultados que precisamos. Aqui mostrar para vocês algumas fotos da questão do qual que é o potencial hoje para o setor. Hoje aqui foto do Ceasa, foto de supermercado. Aqui agora começa a dizer, vocês verem, a qualidade de como é exposto o produto e a qualidade que é colocada para o consumo. Então, hoje nós temos comercialização para produto usar e também para produtos de qualidade inferior. Hoje o mercado ele tem padrão para vários clientes. Nós temos que identificar isso para poder colocar o nosso produto. Vejam só essas outras fotos aqui, a qualidade que dá isso aqui. O pessoal, primeiramente, compra com os olhos, depois vem a questão de qualidade. E o grande nicho de um mercado hoje, que você tem que ter uma visão estratégica sobre o que nós precisamos vender, é produtos minimamente processados. Hoje, há 5 anos atrás, esse mercado era em torno de 0,5% nas gôndolas do supermercado. Hoje já está em torno de 5% de produtos minimamente processados. A maioria do pessoal hoje quer pegar, abrir e consumir também o FLV. Ó. Tudo produtos minimamente processados, prontos para o consumo. E aqui, ó, isso aqui também é valor agregado para os agricultores também, que eu dou exemplo aqui, pessoal, dessa couve manteiga aqui. Hoje, para fazer um pacotinho dessa couve manteiga aqui, nós utilizamos, em média, 4 folhas para fazer esse pacotinho. E ele é vendido em torno de 3 a 4 reais, 4 folhas. Um maço vendido no mercado do produtor, mercado da pedra dentro da Ceasa aqui, eles colocam 10 a 12 couves e vendem a 1,50. Ó, agregação de valor que pode ser trabalhado. E aqui do lado, o mix, né, que hoje é muito comercializado em qualquer supermercado, em feiras, qualquer lugar. Mais um momento aqui, ó. Praticamente tudo pronto, ó. Esse hoje é um nicho excelente para a agricultura familiar, somente quem mora perto de grandes centros de população, aí, grandes cidades. Outro potencial desse mercado. Vocês notaram a qualidade e a exposição dos produtos? É esse tipo de trabalho que tem que ser visualizado hoje, o agricultor e também o pessoal da área técnica. Feiras em Curitiba, aqui, ó. O pessoal começa a comprar com os olhos. E como já foi tratado, pessoal, hoje existe a indústria 4.0, como o professor já falou anteriormente. Existem as lojas 4.0 e nós temos que trabalhar, pessoal, com a agricultura. Eu já não falo mais 4.0. Se numerar ela, já tem que ser 10, 15, 20. Tudo isso aqui, ó, pessoal, já estão produtores dentro da agricultura trabalhando com a questão de tecnologias. Não podemos ficar atrás. Principalmente dentro do cultivo protegido. Só que para isso, pessoal, temos que ter a nossa estratégia, temos que analisar bem esses processos e ver qual será o nosso jogo de eficiência dentro desse processo aqui. Só que para isso, nós temos que exercer esse processo que a gente chama de benchmarking, que é o quê? É olhar o que está acontecendo fora da nossa propriedade, fora da nossa janela. Temos que colocar o narizão para fora e ver o que estão fazendo. Já dizia anteriormente, nada se cria, tudo se copia. O que é bom tem que ser copiado. A lei da inveja tem que ser balizada. Aqui, para você ter uma ideia, como que eram os clientes anteriormente, como é que a gente vendia o nosso produto anteriormente. Antigamente, o consumidor só se preocupava com o produto. Depois, ele já queria saber como que era o produto e o preço. Depois, qual que era a qualidade. Depois, já agregou mais qual o serviço em relação a esse produto. Depois, opa, o produto que eu compro tem que ter uma marca, tem que ter um nome. Depois, qual o valor agregado a essa marca, a todo esse produto? Depois, qual que é a linha de relacionamento que eu tenho para com esse meu produto? Depois já entrou, qual que é a responsabilidade social? E hoje já tem um que está em voga, qual que é a responsabilidade ambiental? Qual é o produto limpo que eu estou colocando nesse mercado? Como é que eu uso o meu solo? Como é que eu uso a minha água? Então, essas são as responsabilidades ambientais com esse produtinho aqui inicial. Nós temos que ter toda essa análise aqui para que o consumidor avalie o seu produto e para que ele compre esse seu produto. Para quem conhece, esse aqui é o processo de venda das flores na Alhambra.
Então, veja só como que está o processo de tecnologia. Aqui se produz, aqui se vende. Olhou, comprou, está dentro de um processo. A gente está pretendendo com que o processo de frutos, legumes e verduras, em um período daqui para frente, também chegue dentro desse processo, somente no atacado, que se venda a qualidade e já vai um produto eficiente para o supermercado. E também nós estamos, hoje, dentro da própria Ceasa, criando plataforma digital para facilitar o processo de comercialização das organizações vinculadas aos agricultores familiares. E para isso, pessoal, correndo um pouquinho, nós temos que ter uma produção inteligente. Por isso que estamos com esse processo dentro do Hackathon. Então, quanto mais inteligente a produção, menor o custo, maior o lucro e melhor é a responsabilidade que nós temos sobre isso, que é a sustentabilidade dentro de todo esse processo que nós temos dentro da horticultura. E para que isso? Que nós queremos que o agricultor, que o pessoal que trabalha na área técnica, tenha seu retorno econômico e que tenha um certo período também de férias, né? Só trabalhar não tem condição. E só esse pequeno item, que talvez você já tenha conhecimento, hoje nós somos 7,8 bilhões da população. 2050, 9,7. Vai aumentar em torno de 25% a população. Então, pessoal, vamos precisar 48% mais de energia. E olha aqui, ó, quanto de alimentos vamos precisar mais. 70% a mais de alimentos. E quem vai ser responsável por isso? São vocês que vão fazer parte da área técnica e também os agricultores. Só para fechar aqui, só queria mostrar um dado para vocês que não está no slide aqui, ó. Em 1960, nós usávamos 38 hectares por pessoa para nós produzir. Éramos 3 bilhões de pessoas. Hoje, com a questão de produtividade, uma tecnologia mais eficiente, usando melhor todo o que nós temos no setor produtivo, hoje nós usamos somente 19 hectares para cada pessoa, e nós somos hoje 7,6 bilhões de pessoas. Então, pessoal, isso era rapidamente que nós tínhamos que mostrar para vocês. De qualquer pergunta, pode ir colocando no site aqui sobre essa questão de dados, nós vamos respondendo vocês a qualquer momento. Obrigado a todos. Tá certo? Parabéns pela apresentação, Antônio. Foi muito esclarecedor, assim. Eu acho que mostra essa estrutura do Ceasa para muita gente que não conhece, né? A importância que tem o Ceasa para os agricultores, para a comercialização de produtos agrícolas dentro do estado do Paraná, né? É um exemplo, assim, a ser seguido, já histórico aqui dentro do nosso estado. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Bom, eu acho que para a gente dar continuidade, nós vamos agora, na sequência, falar com o professor Eduardo, que vai assumir agora aí. Fique bastante à vontade, professor, para a sua apresentação, tá certo? E precisando, noite, pode chamar, a gente vai estar por aqui, tá certo? Ok. Bom, boa noite, professor Carlos, obrigado pelo convite, a toda a equipe do Pense Agro. Boa noite a todos que estão ouvindo. Eu vou fazer a minha exposição aqui, vai ser breve e bastante provocativa para vocês que estão sendo desafiados a pensar em algo diferente do que existe, como já foi comentado antes. Fazer a mesma coisa, dar os mesmos resultados, né? Então a gente tem que pensar de uma maneira realmente muito futurista, esquecendo um pouco aqui a questão da democratização dessas soluções, tá? Porque a democratização, na verdade, ela vem quando você ganha escala, né? E mesmo assim, hoje a gente tem muitas soluções tecnológicas que mesmo para o pequeno produtor, elas começam a ser viáveis, né? E eu acho que com a criatividade a gente consegue encontrar bastante solução e resultados importantes, tá? Eu vou falar um pouco sobre essa eliminação do risco, exposição ao risco climático, que é o foco aqui do hackathon de vocês, né? Quando a gente fala, só voltando aqui um pouquinho, quando a gente fala em exposição de risco climático e uso de tecnologia, o uso de soluções criativas, a gente tem que pensar que, assim, enquanto a gente faz de uma maneira não tão produtiva, quando a gente está exposto, quando nós estamos expostos a riscos,
e aqui principalmente a horticultura, ela está muito exposta ao risco climático, nós não encontramos recursos para fazer outras coisas, né? Então, assim, a gente fica sempre correndo atrás do rabo, na verdade, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente está exposto a um risco e a gente não sai do lugar. Então, precisa realmente quebrar um pouco essa inércia e se proteger de alguma maneira para vender produtos de mais qualidade, como foram expostos agora na palestra anterior, né, para que realmente se quebre esse ciclo. Então, eu trago aqui bastante provocação. Primeiro, bom, foram expostos já esses dados aqui, mas são na verdade, três fatores importantes que vão elevar a demanda mundial de alimentos, né? Primeiro, esse aumento da população, como já foi citado. Segundo, uma melhora da renda per capita, embora a gente acredite por muitas vezes que a nossa situação econômica é sempre a mesma, ou cada vez pior. Se a gente pegar ao longo da história, ela é bem melhor do que se a gente comparar com outros anos, com décadas anteriores, principalmente aqui na Ásia, né, que melhorou muito, então eles estão com mais poder aquisitivo de comprar os nossos alimentos. Mudanças de hábitos alimentares, de consumo de proteína, né, principalmente proteínas. E quando eu falo de todo esse conjunto aqui, é para que a gente já, nesse primeiro conceito, a gente já saia um pouco da caixa, né? Porque quando a gente fala um pouco principalmente de horticultura, a gente pensa muito no mercado local, né? O consumo sendo feito localmente. E hoje nós já temos produtos tecnológicos de nanotecnologia, por exemplo, que permitem uma conservação maior desse produto para eu conseguir exportar eles para outros países, mantendo a qualidade de compra lá fora, né? Assim como é feito com flores, por exemplo. A gente tem uma capacidade limitada de produção, né, versus essa demanda crescente, principalmente na África e na Ásia, e temos ainda três fatores que podem complicar um pouco esse nosso futuro. Primeiro, a questão dessas mudanças de hábitos alimentares. Então, o que está se comendo é diferente, o que se comerá no futuro, a alimentação do futuro, ela pode ser muito diferente da alimentação de hoje em dia. A questão de suprimentos, então, assim, fazer o alimento chegar aonde precisa estar. Então, é um problema sério hoje no mundo, tem muitas regiões que produzem muito alimentos, mas não conseguem escoar essa produção, né? E a questão das mudanças climáticas, que nós vamos citar aqui mais em detalhe, né? Hoje nós tem diversas pesquisas mundiais que falam de 33% de desperdício de alimentos, de uma maneira geral, tem outras pesquisas que falam de 8%, enfim, a gente pega uma faixa de 8% a 32% que são perdidos durante todo o processo, desde o processo de plantio até o processo de consumo, o que é um fator muito preocupante, porque é colocada uma energia enorme para se produzir aquele alimento. Nós vimos aqui vários fatores, né, de proteção, enfim, que foram expostos anteriormente, de cuidado para que não tenha degradação, etc. Mas, por outro lado, a gente acha talvez normal que esse alimento seja perdido durante um transporte, durante uma manipulação, durante uma distribuição, ou até mesmo no consumo, né? Então, a gente precisa esticar esse elástico, de um lado aumentar a produtividade, e do outro lado diminuir essas perdas e desperdícios, né? E a gente tem cada vez mais forte essa questão da mudança climática. Nós vamos pegar aqui nossa região, né? Eu estou em Curitiba, até 3, 4 dias atrás, uma estiagem a maior talvez da história, ou de muitas décadas, e agora chuva com frio, que também para algumas regiões, para a horticultura que não estiver protegida, pode se perder tudo, né, com risco de um frio, já uma previsão de um frio enorme aí na sexta-feira. Então, nós estamos expostos a isso, né, e precisamos eliminar esse fator. A gente não pode mais continuar, nós estamos em 2020, nós não podemos mais continuar fazendo a mesma agricultura, a mesma horticultura que nós fazíamos nos anos 80, nos anos 90 ou até antes, né, em alguns casos. Obviamente, em outros já está mais avançado. Né, aqui alguns exemplos, né, de fotos, isso daqui aconteceu essa semana nos Estados Unidos,
na região de Iowa, com plantação de milho, foi varrido, vejam os silos aqui, uma tempestade de vento enorme, também riscos de geadas, de seca, né, sempre prejudicando. Então, assim, de um lado o produtor diz, eu não tenho dinheiro para me proteger, mas por outro lado ele diz, ok, eu aceito estar sujeito a esse risco. Então é uma equação que ele precisa decidir, ele precisa ter alguém que auxilie ele a tomar uma decisão, dizer, ok, eu preciso investir, eu preciso ter, obviamente, linhas de fomento para isso, linhas de investimento, mas ele não pode aceitar que, de um lado, ok, eu posso perder tudo, e aqui é uma região muito propícia para isso, e do outro lado, ele dizer que não tem dinheiro porque ele perde tudo sempre. Então, assim, essa equação precisa ser resolvida, né? Aqui, como já se falou, é uma horticultura protegida, já é um início, né, dessas soluções, mas aqui eu começo a minha provocação, né? A gente depende muito do sol, né? Todos os alimentos ele precisa para fazer a fotossíntese, enfim, para conseguir absorver o máximo de nutrientes possível, enfim, para a empresa, para a planta se desenvolver da melhor maneira. Hoje a grande fonte de energia é o sol, que tem o seu ciclo, né, de nascer, da plenitude dele, e depois o pôr do sol, enfim, ele tem todo esse ciclo, e a planta, como um ser vivo, vamos dizer, ele acompanha todo esse ciclo da solução, e do sol. E aqui vai já uma provocação, né? Talvez o sol esteja ganhando dentro da horticultura, para tudo, para legumes, para frutas, verduras, como já foi exposto, esteja ganhando um novo amigo aí, né? Que é o LED. E um LED composto de 3 tipos diferentes, branco, rosa e violeta, que pode ser controlado com soluções simples, mas muito eficientes. O grau de luminosidade de cada LED desse daqui, para justamente simular esse movimento do sol, desde o nascer do sol até o pôr do sol, para que a planta realmente entenda como se ela estivesse abaixo do sol que ela está acostumada, tá? E isso influencia em toda a arquitetura dela, né, em toda a fisiologia da planta, toda a parte hormonal dela, toda a parte de nutrientes. Então, o LED precisa ser realmente ajustado, e precisa se entender as frequências corretas para que ele realmente traga benefícios para a planta e não traga mudanças na arquitetura dela, né? E da mesma maneira, né, de repente a chuva, né, ou a irrigação tão tradicional que nós conhecemos, hoje, só para a gente ter uma ideia, 70% da água do planeta é utilizada na agricultura, e uma das metas mundiais da ONU e da FAO é justamente você reduzir esse consumo de água por todas as limitações que nós já conhecemos, né? Talvez transformar essa irrigação em algo muito mais inteligente do que simplesmente fazer uma aspersão de água por horas, sem saber justamente se aquela área que você está fazendo a aspersão, fazendo a irrigação, ela realmente precisa da água naquele momento. Então você tem N tipos de tecnologia baratas, você vê aqui nós temos tubos de PVC, que você pode trabalhar com hidroponia, com aeroponia, com sistemas de irrigação controlados por um simples computador, e com sensores que hoje em dia estão cada vez mais baratos, né, que custam às vezes centavos de dólar, que você pode justamente identificar em frações do solo, como agricultura de precisão, você consegue identificar se aquela área precisa realmente ser irrigada naquele momento ou não, tá? Então são coisas para que vocês pensem. E aqui vai uma provocação maior ainda, né? Puxa, se eu não preciso do sol, talvez eu não precise da água na intensidade que eu uso hoje, será que eu preciso de solo para plantar? Puxa, aqui realmente é uma mudança grande, né? E a gente já vê técnicas como a aeroponia, por exemplo, aqui com plantação de batatas. Nós vimos a exposição do Ceasa, que 13% de todo o volume que passa pelo Ceasa são de batatas,
né, aqui a gente tem uma técnica que você não está na terra, você está no ar fazendo uma pulverização de água com nutrientes, e que você rende pelo menos 1/3 a mais de batatas, ou seja, ela não encontra raiz, não encontra nenhum tipo de obstáculo na terra, como pedras, como raízes, etc., outras raízes. Então ela tem livre movimento para crescer, e a produtividade dela, no mínimo, 1/3 maior. Então, assim, precisamos realmente de terra, né, para plantar, eu não sei, né? Aqui uma outra quebra importante, né? Eu trouxe essa visão aqui de Curitiba, né? Aqui a rua Padre Agostinho, para quem conhece, em que nós temos bem claro o plano diretor da cidade, que mostra onde se pode construir prédios e onde temos que construir casas, né? E aqui faz uma diferença muito grande de você trabalhar na horizontal ou você trabalhar na vertical, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, olha, isso daqui é uma fábrica já de alfaces e rúculas, enfim, de hortaliças nos Estados Unidos, tá? Chamada Aerofarm. São praticamente como se fossem porta-pallets, para quem está mais acostumado à indústria, né? Com camadas, aqui são 12 andares de camadas, e aqui só para a gente exemplificar, o que eles precisam em 1 hectare plantar, se fosse plantado numa área horizontal, enfim, numa fazenda, num sítio normal, precisaria de 12 hectares. Então aqui você verticaliza, você traz uma solução que você verticaliza, você climatiza, você não traz pragas, porque é um ambiente controlado, você faz a água circular com nutrientes de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente, sem desperdícios, e a iluminação é artificial. Para cá existem investimentos, obviamente, esse tipo de estrutura exige investimentos maiores, mas você já tem soluções hoje que fazem a mesma coisa para, por exemplo, um processo do tamanho de um frigobar, por exemplo. Tá? Esse aqui já é um dos últimos slides, uma também provocação que eu faço, é assim, essa indústria 4.0, né, voltada para o agro, que todo mundo chama de agro 4.0, a principal função dela é justamente eliminar os intermediários, né? A cadeia agroindustrial no Brasil, ela tem mais intermediários do que deveria ter, né? Muito mais que outros países. Como já foi exposto anteriormente, é todo mundo querendo um pedaço do bife do produtor, né? E o produtor acaba não recebendo. Essa cadeia tem que ser quebrada, né? Eu preciso eliminar elos aqui, eu preciso trazer tecnologia de rastreamento, tecnologia de vendas online, tecnologia para realmente melhorar e eliminar esses intermediários, fazer com que o dinheiro ele se redistribua nessa cadeia para permitir com que o produtor tenha cada vez mais condição de um lado, eliminando as perdas, e do outro lado, recebendo mais por isso, né, porque ele vai estar recebendo, porque ele falou, e não o intermediário, só porque está transportando, ou só porque está distribuindo aquilo ali, ele realmente consiga ter esse grau de investimento para poder sempre buscar uma produtividade maior com o uso de tecnologia. Com isso ele agrega valor aos produtos dele, ele consegue provavelmente exportar ou vender por um preço muito melhor, né? Então aqui você traz a experiência do cliente, como já foi citado. E aqui é uma questão da análise do solo, né? Foi comentado já a questão, puxa, o que eu preciso fazer? O professor Carlos colocou no começo ali, o que eu poderia inventar para trazer, para fazer uma análise do solo mais rápida, né? A gente já falou aqui da água, né, da irrigação, quer dizer, eu com poucos sensores eu já identificar se eu preciso irrigar aquela área ou não. E aqui um exemplo de uma empresa aqui de Ponta Grossa, uma startup que tem crescido muito, a Grandeu, tá, que ela traz essa tecnologia do NIR, né, do infravermelho próximo, uma tecnologia que já existe há 20 anos, já é uma tecnologia bem acessível, e que você apontando essa maquininha, que é do tamanho de uma máquina de cartão de crédito, para o solo, você tem
em menos de um minuto você tem qual é a composição nutricional daquele solo e consegue já determinar um comando para melhorar a adubação ou fazer qualquer tipo de tratamento aonde precisa. Tá? Então, o que vocês têm que pensar aí, vocês têm que permitir que quem está fazendo a gestão daquele negócio trabalhe menos na parte física, né, e tenha mais tempo para analisar e mais tempo de poder de decisão. O que a gente precisa é justamente transformar, né? A gente precisa de uma revolução que transforme de maneira sustentável e definitiva esse agronegócio que a gente tem daqui para frente. A gente não vai ter condição de honrar aqueles 9,7 bilhões e todo o aumento de proteína e aumento de açúcares e de hortaliças que o mundo vai requerer. A gente não vai ter condição se não fizer essa revolução tecnológica. Se a gente não fizer, alguém vai fazer por nós, né? Porque com essa história toda globalizada, eu não preciso ter um agrônomo aqui do meu lado para me ajudar, eu posso mandar os dados para ele por WhatsApp em minutos, alguém lá da Índia me responde com o que eu preciso colocar no solo. Tá? Pensem nisso, são provocações. Aqui estão os meus contatos, tá? Eu sou o diretor geral da Agrofácil, uma empresa de treinamento, consultoria. Eu também trabalho na CNH Industrial, nas marcas New Holland e Case, e também professor convidado da Universidade Federal do Paraná, do módulo de Agricultura 4.0. Tá bom? Agradeço o tempo e espero que tenha sido uma provocação para trazer ideias aí para vocês. Obrigado. Ok, professor Eduardo, muito obrigado, parabéns pela sua apresentação. Estou certo, assim, que vai contribuir muito com os jovens que vão participar do Hackathon. Acho que foi bastante provocativo, assim, apresentando muita coisa que existe hoje de tecnologia já utilizado para a agricultura e mostrando o caminho aí para possibilidades, tá certo? Parabéns novamente, fico muito agradecido. Agora, nós temos o nosso convidado, é o Marcelo, né, Marcelo? Vai trabalhar aí com a gente, falando com os nossos jovens, tá certo? Fica bastante à vontade, seja bem-vindo, e agora o horário é seu, fica à vontade aí, tá certo? Ok, muito obrigado a todos. Para mim é um privilégio poder estar aqui com colegas tão representativos, aprendi muito. Queria agradecer pelas informações trazidas, estou aqui anotando um monte de coisa. Mas, enfim, boa noite a todas e boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Pinhel, eu sou cofundador, diretor executivo, CEO da Favo Tecnologia, uma startup curitibana, cujo foco é viabilizar a agricultura local, orgânica e em pequena escala. O nosso foco é especificamente dentro de agricultura urbana. Favo, então, a gente desenvolve soluções para que a gente consiga monitorar, criar, desenvolver e fechar a cadeia de valor dentro da agricultura urbana. Tudo isso potencializado pela nossa tecnologia de internet das coisas. A Favo, eu sou do interior de São Paulo, sou de Bauru, moro aqui em Curitiba há 10 anos, já sou quase um curitibano. Morei num sítio a vida inteira e sempre tive duas grandes paixões na minha vida, tecnologia e natureza e cultivo de alimentos. Me formei em mecatrônica aqui pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e há 4 anos atrás, junto com meus mais 2 amigos, a gente fundou a Favo, uma das primeiras startups de agricultura urbana do Brasil, onde nosso grande meta era resolver três problemas principais: a falta de tempo, a falta de espaço e a falta de informação para pequenas áreas urbanas. Sempre tive muita facilidade no desenvolvimento de tecnologia, sempre foi minha área, hardware, placas eletrônicas, aplicativo, fazia todo sentido que eu criasse uma empresa que conseguisse unir essas duas paixões, a tecnologia e a natureza e o cultivo. Há um tempo atrás, a gente desenvolveu o nosso primeiro produto, ele é chamado de Worker Bee. Ele é um pequeno computadorzinho que, uma vez instalado no local de cultivo, ele começa a monitorar e a controlar esse ambiente. Através de sensores presentes nesse computadorzinho, nós medimos algumas variáveis cruciais para o desenvolvimento das plantas, tal como temperatura do ambiente, umidade do ambiente, intensidade, qualidade do solo, umidade do solo, pH. Pegamos todos os dados do local do cultivo e pela internet, pela rede Wi-Fi ou pelo 3G, nós mandamos para os nossos servidores, permitindo ali que por processamento em nuvem nós façamos um match do local de cultivo dos nossos clientes
com o nosso catálogo de plantas. Sendo assim, a FAO consegue recomendar exatamente quais as plantas e quais as práticas que vão dar certo no local de cultivo deles. Vou reforçar mais uma vez que a FAO é voltada para a agricultura urbana, é um pouco diferente. Okay? Além disso, o nosso sistema ele controla, tem toda uma parte de irrigação automatizada e inteligente. Então, fico muito feliz de poder anunciar aqui isso, que a gente já, hoje a FAO tem mais de quase 700 áreas de cultivo monitoradas no Brasil inteiro, a gente vem para o Brasil inteiro, e é uma tecnologia paranaense, é uma tecnologia curitibana, é uma tecnologia que nasceu numa garagem, uma tecnologia fruto de uma universidade pública que não teve patrocínio, isso não aconteceu com a FAO. Hoje somos aí em 12 pessoas conseguindo viabilizar e já chegamos à marca de produzir 5 quilos de alimento orgânico por metro quadrado por mês. Boa parte desse equipamento, desse computadorzinho, que foi o meu TCC na universidade, ele é utilizado para estufas, ele é utilizado para cultivo protegido. Quase 60% desse computador é utilizado para estufas. Para o consumidor final, por sua vez, a gente tem o Easy Garden, um produto que a gente lançou recentemente, onde é uma horta urbana para pessoas plantarem nas suas casas, no seu condomínio, na sua empresa, onde ela vem o módulo da horta, vem a terra, o adubo, o sistema de irrigação, todas as funcionalidades de monitoramento que eu comentei ali do Worker Bee. Nessa horta vai o Worker Bee, vai esse produto, além de contar. E tudo isso, por sua vez, é controlado pelo nosso aplicativo, onde você pode monitorar suas áreas de cultivo, controlar a irrigação e também conta com uma central de ajuda 24 horas, ajuda técnica e agroecológica. A FAO só cultiva orgânicos. Quem não cultiva orgânico não está na nossa base, a gente não pode dar essa ajuda, porque o nosso foco é na agroecologia, então a gente consegue guiar os nossos usuários, quase 700 usuários, em toda essa jornada do cultivo urbano. Mas eu não estou aqui para falar da FAO. Por mais que a gente tenha uma experiência, uma expertise no cultivo protegido, no sensoriamento, no desenvolvimento de tecnologia, eu aqui como CEO, como diretor executivo, quero trazer uma outra abordagem para vocês, e eu fico disponível, caso vocês queiram discutir esses termos técnicos, tanto técnicos relacionados ao hardware, à conectividade, quanto relacionado à agroecologia, à instalação dos nossos produtos em campo. Eu quero trazer aqui para vocês, gente, como criação de uma empresa, é o foco no problema, especificamente. Há pouco tempo atrás, estava na mesma cadeira que vocês estavam, participando de Hackathon. A Ana, que estava aqui hoje mais cedo, conseguiu acompanhar a FAO nessa jornada. Muito difícil, muito mesmo, mas a gente tem uma missão, a gente tem um valor, e a gente tem que saber responder os nossos porquês. A gente passa por muita dificuldade para empreender no Brasil, a gente tem que saber o porquê que a gente acorda na cama, e aí que está o nosso propósito, da cama para ir trabalhar, e aí que está o nosso propósito. E o primeiro erro que eu cometi, quando eu comecei a empreender, foi que eu foquei na solução e não foquei no problema que tinha que ser executado. Pessoal, eu quero convidar vocês a pensar o seguinte, primeira coisa, quem compra uma furadeira quer fazer o quê? Ele quer ter uma furadeira ou ele precisa fazer um furo na parede? Digo mais, é só um furo na parede ou eventualmente ele precisa prender um quadro nessa parede? Então o problema que ele tem é prender o quadro na parede. A furadeira é a solução. Se a gente focasse exclusivamente em desenvolver furadeiras, dificilmente a gente pensaria nos tipos de brocas, na rotação, em como que a gente resolve este problema que era prender o quadro na parede. E esse foi o primeiro erro que eu cometi. Eu vi que tem N maneiras de a gente aprender, mas a que eu mais gosto é aprender com erros das outras pessoas, porque é muito mais rápido, muito mais barato. E o primeiro erro que eu cometi quando eu estava no início dessa jornada de startup foi não focar no problema. Então, eu criei uma situação aqui para eu poder exemplificar um pouco do que é o foco no problema para vocês. Vocês vão ouvir falar bastante sobre isso durante o Hackathon, tenho certeza. Eu vou pegar aqui como exemplo o nosso desafio 4, beleza? Sistemas inteligentes para o controle de pragas em ambientes controlados. Eu retirei do texto, muito bem escrito, a contextualização perfeita pelos organizadores. Eu tirei algumas evidências daquele texto que podem trazer a gente a elucidar um pouco o problema. Vou ler aqui para vocês. Primeiro, a produção agrícola em estufas tem como um dos seus desafios o controle de pragas e doenças. Melhores condições de temperatura e umidade para plantas muitas vezes são as ideais para o desenvolvimento de pragas e doenças. É fundamental desenvolver sistemas que impeçam a entrada de pragas e doenças nas estufas. Quero que vocês guardem na cabeça agora esse último tópico aqui, que é o que eu vou trabalhar em cima do exemplo que eu quero trazer, que é fundamental desenvolver um sistema de monitoramento de informações para a tomada de decisões, permitindo que o controle seja realizado o mais rápido possível, evitando danos maiores. Pessoal, eu pergunto para vocês o seguinte, por que a gente quer evitar pragas e doenças? Primeira pergunta, o porquê? Existe sempre a técnica dos 5 porquês quando a gente precisa chegar no problema. Perguntar consecutivamente 5 vezes por quê. Primeiro, por que a gente quer evitar pragas e doenças? Vamos lá, para a gente não comprometer a produtividade. Muito bem pontuado pelo Antônio, adorei a sua palestra, Antônio, a respeito dos riscos que o agricultor
sofre, e a produtividade está diretamente relacionado a esses riscos. A agricultura urbana também tem essa relação do jeito um pouco diferente, que é controlar as pragas e doenças para poder diminuir o risco e não comprometer a produtividade. Concorda comigo? Se não concordar, manda lá no chat e a gente vai conversando depois. Importante é que a contaminação por pragas e doenças é a causa, e o efeito disso é a produtividade comprometida, que significa menos dinheiro para o produtor. E quando o professor Carlos abriu, ele estava falando sobre tecnologias baratas, que consigam chegar na agricultura familiar. O Antônio pontuou muito bem a respeito que a gente tem que pensar para fora da porteira, a gente tem que pensar para dentro do mercado, chegar no mercado, certo? Gente, não tem como a gente pensar numa empresa, num desenvolvimento para a sociedade, quando a gente pensa em startup, certo? Sem a gente pensar em como que a conta vai fechar. Por isso que o tópico do produtividade comprometida significa menos dinheiro é tão importante nesse caso, sendo que a separação entre causa e efeito. Beleza? Vamos seguir aqui com os slides. Beleza, então, o efeito que é a produtividade comprometida, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, quanto que se perde, então? E, essencialmente, quantos produtores sofrem com o problema de perdas de produtividade ou de produtividade comprometida pela contaminação de pragas e doenças? 1, 2, 100 mil, 200 mil? Quanto? Esse quanto é muito importante no final da minha palestra, que vocês vão entender o porquê que eu acredito que o quanto é tão importante. Quanto se perde, quantos produtores sofrem com isso. Beleza? Gente, eu vou usar um exemplo aqui, o cultivo protegido da berinjela. Eu trouxe ali, eu peguei da Embrapa Hortaliças, parceira aqui da FAVO, eu trouxe aqui algumas pragas e algumas doenças pela publicação da Embrapa mais comuns dentro do cultivo protegido da berinjela, cultivo em estufa da berinjela. Pragas, pulgões, mosca branca, ácaros, pelo menos 5 ou 6 de pragas e 5 ou 6 de doenças. Beleza? Fiquem com isso aqui na cabeça de vocês. Gente, então, se a gente está falando aqui, compromete a produtividade, eu preciso resolver pragas e doenças, parece que, Marcelo, do jeito que está falando, o problema parece que está definido. Eu preciso resolver o problema de pragas e doenças para não comprometer a produtividade. Parece que um problema não está claro, ele não está muito bem definido. Será que ele está muito bem definido, sem a gente responder quanto e como? Sem a gente endereçar especificamente esse problema? Vamos lá. Eu vou trazer um exemplo. Todos os dados que eu vou trazer daqui para frente, eles não são verídicos, são utilizados apenas para poder passar o conceito que eu quero passar para vocês, beleza? Vamos supor que a gente tenha 10 metros quadrados de cultivo de berinjela, cultivo protegido de berinjela, e que, vamos supor que a produção, uma vez que a gente colhe, a gente vende esses 10 metros quadrados por R$200, ok? Vamos seguindo. Ou seja, 10 metros quadrados em 120 dias, menos os custos e as despesas dessa área, sobra R$100 para o agricultor. Esses dados não são verídicos, é só para poder facilitar a conta. Ok? Vamos seguir aqui com o nosso exemplo. Vamos supor que por pragas e doenças, a gente foi comprometida 50% dessa produção. Ou seja, dos R$100 que ia sobrar originalmente, agora vão sobrar R$50. Beleza? Então a gente já começa a chegar um pouco no quanto que de fato compromete, quanto de fato a gente perde. Mais uma vez, esses dados são caráter de exemplo. Quem que tem que achar esses dados? Não sou eu, não é ninguém daqui. São vocês que encontraram, que estão nesse desafio super pertinente. Beleza? 50% comprometido, sobra R$50. Gente, se a gente tem uma venda por R$200 de receita que entra para o produtor, menos a mão de obra, menos insumos, mais energia, menos as perdas oriundas das pragas e doenças, menos as despesas, sobra R$50. Se a gente vai desenvolver uma solução para reduzir as pragas e as doenças e aumentar a produtividade, ou ter menos risco na produtividade, aonde que a gente consegue atuar nessa cadeia de valor da produção, especificamente? Dentro das perdas, a princípio, ou seja, dentro de toda essa cadeia dos R$200, que passando pelas perdas de 50%, chegou nos 50 ali, a gente tem R$50 para poder trabalhar dentro desse nosso exemplo. Beleza? Vou seguir aqui. É lógico que de maneira indireta, quando a gente faz uma automação, quando a gente faz a coleta de dados de maneira assertiva, é lógico que a gente pode economizar com insumos, com energia e com a mão de obra. Porém, a margem onde a gente se enquadra na cadeia de valor para poder eventualmente desenvolver a nossa solução, respondendo qual que é o tamanho do problema em cifra, em capital, a nossa margem para a gente poder fazer entrada é uma margem de R$50, ok? Quero convidar vocês a pensar o seguinte, se uma solução que ela custasse R$300 a cada 10 metros quadrados e o efeito do problema custa R$50, essa conta não fecha, é uma conta negativa de menos R$250. Então, a gente pensar só na solução sem conseguir metrificar, quantificar e qualificar o problema,
a gente não consegue se aplicar como uma startup, não consegue se aplicar para o mercado, porque a conta tem que fechar. Por isso que é muito importante saber qual que é o tamanho do problema. Entendeu? Vamos lá. Agora, se a gente tem 10 metros quadrados, a conta fica em menos de R$250, nesse exemplo que a gente está seguindo. Se a gente tem 100 metros quadrados, opa, a conta já aqui começa a ficar positiva, fica em R$200. Agora, desses R$200, que vai sobrar para uma área de 100 metros quadrados nesse nosso exemplo, a gente tem que dar uma margem para o produtor. Quanto que fica para a gente pagar as nossas contas? Já para uma área de 1.000 metros quadrados, nessa solução aqui, ela fica em R$4.700. Ou seja, dentro desse exemplo hipotético que a gente está criando, faz sentido a gente desenvolver uma solução para chegar no mercado para um agricultor que está com 10 metros quadrados? Para 100 metros quadrados vai fazer sentido? Quantificar o problema é extremamente importante. E daí eu volto para a minha pergunta inicial. Quanto se perde? Quanto se perde? Quanto e quais os produtores que de fato sofrem com isso? É muito importante a gente saber. Sabe por quê, pessoal? Porque, e digo mais, de quais produtores eu vou escolher resolver o problema. Gente, quem faz tudo não faz nada. A gente não consegue abraçar o mundo. Não consegue. Não consegue. De jeito maneira. Vou trazer um outro exemplo a respeito de quantificar o problema para vocês aqui. Lembra das 50% de perda dos 5 metros quadrados aqui? A gente tinha as nossas pragas e doenças que eu puxei ali da Embrapa, beleza? Qual que é a incidência de cada uma dessas pragas? Elas incidem de maneira igual? Todas elas têm a mesma representatividade para representar esses 50% de perda? Criei uns dados hipotéticos, vamos supor que validando, que estudando, e como que valida? É conversando direto com quem está produzindo, é com base factual. Vamos supor que a gente chega lá e a gente descobre que, na verdade, das pragas, para resultar numa perda como essa, 70% é relacionado a ácaros e 65% é relacionado ao ídio. Agora, eu vou pegar o ácaro aqui. Se a gente desenvolve uma solução tecnológica para medir, colocar sensores e medir tudo que está acontecendo ali no campo. A gente coloca tensiômetro, pH, eletrocondutividade, umidade do ar, temperatura. Sendo que o ácaro, muitas vezes, a gente sabe que a probabilidade de incidência dele é a respeito de quando a gente tem uma umidade do ar baixa e muito sol, por que eu vou investir 3 vezes o custo na minha solução dentro de um pH do solo? Eu vou fazer um canhão, sendo que 70% da incidência do problema pode estar no ácaro? Eu não sei disso. Quem vai ter que descobrir isso são vocês na etapa de validação. Gente, o ponto principal aqui é que é o seguinte: todo sistema complexo, ele parte de um sistema simples. A gente tem que ter a visão de pensar no futuro. A gente tem que ter a visão de chegar em 2050 e tem que alimentar todo mundo, sim. Não pode ter 1/3 de perda de alimentos. Isso não pode acontecer. É responsabilidade nossa acordar para resolver todo esse problema. Porém, a gente tem que saber separar em partes, saber aonde que a gente vai começar, aonde que a gente vai poder atacar. Ok? Tempo, recurso e esforço, ele é limitado. Primeiro, vamos resolver o simples e depois a gente parte para um complexo. O que eu aprendi nesses 4 anos de startup é que não tem problema a gente errar com um cliente, com o usuário. O problema é a gente deixar ele na mão. E se a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue. É importante a gente ter a visão, é crucial a gente ter a visão, a gente ter a ambição de crescer. Mas a gente tem que saber escolher onde a gente aloca os nossos recursos. Num hackathon, igual vocês têm 48 horas, 24 horas, para poder fazer, aonde que vai ser alocado o recurso, especificamente para o que vocês conseguem fazer. Por isso que quantificar o problema é justamente a base que a gente consegue para ter de dados para poder tomar ter a tomada de decisão. Então, não deem lugar para o achismo. Sempre que possível, porque às vezes a gente pego de surpresa, tem que tomar uma decisão na hora, mas sempre que possível, a decisão ela deve ser baseada em dados, em fatos. A gente quer diminuir o risco do cultivo protegido porque é legal? Não, porque é um problema. Qual que é o tamanho do problema? E como que eu vou escolher resolver primeiro? Como que eu vou deixar isso acessível? O Worker Bee hoje, gente, ele é na faixa de 15 a 20 dólares. Tecnologia paranaense, curitibana. O primeiro Worker Bee que eu fiz, ele era 300 dólares. Depois que eu descobri, começando a entrevistar meus clientes, coloquei um monte de sensor e percebi que a primeira coisa que eu precisava fazer era colocar uma bombinha para automatizar a irrigação. Então, estava com aquela visão, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, sendo que a primeira coisa que precisava ter feito era resolver um problema do cliente muito bem resolvido. E existe o conceito de desenvolver para o cliente e desenvolver com o cliente. Tragam ele para dentro, tragam os dados para dentro para poder alocar o recurso, o esforço de vocês de maneira assertiva, ok? Não, porque senão a gente fica rodopiando, a gente não consegue, capilariza muito. Vamos voltar aqui para o exemplo inicial. Fundamental desenvolver sistema de monitoramento de informações para tomada de decisões.
permitindo que o controle seja realizado o mais rápido possível, evitando danos maiores. Beleza. Em cima desse exemplo hipotético que eu criei para vocês, no momento zero do desenvolvimento da solução, vamos supor que todos esses dados que eu apresentei para vocês foram validados no processo de validação pertinente a um hackathon. Será que não valeria mais a pena escrever essa frase agora como fundamental, desenvolver um sistema de monitoramento para produtores de berinjela com área de produção maior ou igual a 100 metros, permitindo a coleta de informações para tomar as decisões do controle de acro e oídio? E em várias etapas, ao longo da jornada do desenvolvimento, a gente coloca novas funcionalidades, a gente resolve um problema maior, mas se a gente não resolver um problema primeiro, bem resolvido, e na maioria das vezes ele é um problema simples, a gente não consegue sair do lugar, porque a gente não é multitask. Então, esse é o aprendizado que eu queria passar para vocês, gente. Foco. E o foco, igual muito pontuado pelo Antônio também, é a gente fazer a coisa certa. E para isso a gente precisa de dado. O achismo, a gente não pode dar lugar para achismo. Agradeço muito a atenção de vocês. Está aqui meu contato. Quem quiser saber sobre os termos técnicos, como que desenvolve o hardware, software, como que a gente pega os dados, como que interpreta isso, entre em contato comigo. Está aqui meu telefone pessoal, meu e-mail pessoal. E se eventualmente, agora não dá, mas seria muito prazer poder receber todos vocês, quem quisesse, lá na FAO para ver como que a startup funciona, como que funciona a equipe, como que funciona a produção. Seria um grande prazer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá certo, Marcelo. Parabéns também. Gostei da dinâmica, sim. Fala com entusiasmo. Acho que isso a gente precisa para estimular os jovens aí que estão participando do Hackathon. Acho que vai ser bem legal mesmo, tá certo? Bom, acho que a gente está encerrando, né? A fala foi feita, a gente já daí vai quase 1h30 já de live. Então, eu gostaria que um dos participantes aí quisesse fazer uma fala final aí para estímulo para os nossos jovens que vão participar do Hackathon. Se alguém se habilitar, fique à vontade, por gentileza. Se possível, eu gostaria... Uma palavrinha de incentivo. Gente, contem com os mentores que estão não. aqui. A gente tem na rede, eu conheço vários mentores, pessoas aqui de referência que podem ajudar muito. E aprendam com eles, aprendam com os erros desses mentores que estão aqui. A gente tem, por exemplo, que eu conheço aqui, a gente tem, por exemplo, a Cultivando, do Lucas, um dos mentores que acompanha a FAO nessa jornada há tanto tempo, resolvendo legalização, gestão das áreas produtivas, garantindo soberania alimentar, aumento da comercialização. Gente que, exatamente do ponto que eu estava falando, de focar no problema, já passou por essa etapa e vai estar do lado de vocês. Então, contem com os mentores, suguem. Não pode ficar com vergonha, não pode ficar com medo, suga essa galera, porque está lá para poder te ajudar. E contem comigo também. Obrigado. Que legal, legal. Obrigado mesmo, tá certo? Então, relembrando aí aos participantes do Hackathon, sexta-feira começa, né? Tem muita coisa aí pela frente para os próximos dias. Acessar lá a página do Pense Agro, tá certo? Agora eu vou passar a palavra ali para a organização do evento, para o pessoal fazer o encerramento, tá certo? Muito obrigado a todos, boa noite aí, e novamente muito agradecido, tá certo? Grande abraço. Oi, pessoal, então voltando, a gente vai estar disponível ali no Discord, então quem precisar de ajuda para montar os times, é só chamar o pessoal da organização. Antônio, palavrinha final para o pessoal? Pessoal, como já o nosso colega ali da FAO comentou, aproveitem quem tem a experiência de já ter realizado. Essas experiências fazem com que vocês diminuam muito o processo e ganham muito lá na frente. Conversem, conversem, conversem. Esse é o estilo do bom técnico, do bom trabalho, do que é trabalho para ser executado. Boa noite a todos. Legal. Eduardo? Sim, queria agradecer mais uma vez. Parabéns a todos pelas palestras também. Muito legal ver a ideia de todos. E o que eu queria colocar aqui é a frase do maior engenheiro da história da humanidade, Leonardo da Vinci, que diz que a simplicidade é o grau mais alto da sofisticação, né? Então, quando eu provoquei muito a questão de tecnologia, mas quando a gente fala em tecnologia, a gente não fala em complicar. Você vê as soluções que o Marcelo trouxe aqui, são sensores, é você conectar uma irrigação. É a genialidade, a criatividade que traz o diferencial. A tecnologia é um condimento, ele é um facilitador de tudo isso, que pode trazer uma aceleração, né? Mas pensem simples, sejam criativos e usem também da tecnologia que está aí para nos ajudar, né? Mas pensem simples,
porque lá fora tem muita gente precisando que a gente pense simples e pare de complicar e elimine atravessadores, elimine todo mundo que só suga e que de alguma maneira acaba tirando justamente essa parte do produtor, que é o que está ali no dia a dia, embaixo de chuva e de sol. Com certeza. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Marcelo, Antônio, Carlos. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí. Mandem também o link, tá? A gente vai disponibilizar essa live dentro do Discord, também no site do Pense Agro. Então, vocês podem conferir depois lá. Quem perdeu o comecinho pode rever também a live depois. Pessoal, muito obrigada a todo mundo. Boa noite. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. A nossa mensagem é atemporal, mas mais atual do que nunca. Sim, o poder da transformação está em em nossas mãos. O momento pede cautela, mas acreditamos que a transformação está em nossa atitude. Mostrar que estamos todos juntos, mesmo distantes, para superar esse grande desafio. Continuamos pensando em produtos de alta tecnologia, pensando em alternativas, em soluções. Somos uma marca otimista, uma equipe, uma comunidade mundial de otimistas, que acredita nas pessoas. Se o mundo está em constante mudança, imprevistos no meio do caminho são inevitáveis, mas novos rumos se apresentam, nos movem para frente. Juntos podemos enfrentar essa jornada de cabeça erguida, com os olhares voltados para o futuro e a mente preparada para continuarmos inovando e transformando. Sabemos que vai passar e que não podemos parar de acreditar, de transformar. Husqvarna, o poder da transformação está em suas mãos. O que o futuro espera de nós? Inovação, coragem, paciência? Pioneira no Brasil em tecnologia e inteligência para governos, a Celepar aprendeu que o segredo para desvendar o amanhã é compreender as pessoas hoje. Foi pensando assim que a gente descobriu que o futuro da saúde é ficar mais humana. O futuro da educação é aproximar pais e filhos. O futuro do trabalho é tornar-se mais diverso e dinâmico. O futuro da cidadania é a inclusão. E o futuro da gestão pública é simplificar a vida do cidadão. Desde a solicitação de documentos online até o primeiro sistema de inteligência artificial feito para um governo estadual, trazer o futuro para o cotidiano das pessoas faz parte do nosso DNA. Talvez então o melhor seja perguntar: o que nós esperamos do futuro? Afinal, esperar não é ficar parado. É encontrar novas perguntas e novas possibilidades para tornar a vida das pessoas mais simples. Celepar, mais digital, mais ágil, mais simples. Paraná, Governo do Estado. O Paraná vai mudar de fase. A Copel e o Governo do Estado apresentam o programa Paraná Trifásico, uma revolução na qualidade da energia no campo. 25 mil quilômetros de redes trifásicas, mais seguras e potentes. Investimentos de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O maior programa do gênero no Brasil. Milhares de obras e uma nova safra de investimentos em nossa produção rural. Trazer a energia trifásica até a propriedade custará uma fração do que é hoje. E os motores trifásicos são mais eficientes. Com o Paraná Trifásico e outros programas, o Estado terá a energia mais confiável do Brasil para turbinar o desenvolvimento e a criação de empregos em todas as regiões do Paraná. Programa Paraná Trifásico. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Em 59 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados,
de resultados positivos e, principalmente, de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nestes anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento da economia de toda a região sul. Porque nós somos o BRDE, o banco que há 59 anos liga você ao desenvolvimento. O cultivo da terra vai além de arar o solo. Produzir alimentos com qualidade não é apenas um desafio, é uma missão. Poder viver no campo é um privilégio. E transformar este privilégio em profissão e fazer dela motivo de orgulho é ser agricultor. Temos orgulho de ver o fruto do nosso suor na mesa das famílias. Transformamos esforço em alimentos e levamos qualidade de vida em forma de sabor e saúde. Há mais de 50 anos, acompanhamos essa trajetória, que se confunde com os grandes acontecimentos do século XX, defendendo o crescimento do povo da terra. O sindicato é organizado, então eles ensinam a gente a se organizar. E a defender nossos direitos como trabalhadores rurais. Olhando para todos e buscando igualdade entre homens e mulheres e integrando os jovens. A FETAEP está junto ao trabalhador do campo, em defesa dos seus direitos, apoiando iniciativas que transformam o seu dia a dia. Cada um de nós faz parte desta história. E esta história deve continuar sendo construída, acompanhando as inovações do mercado, trazendo conhecimento e a tecnologia em favor do trabalhador rural, criando uma relação humana e de confiança para transformar a vida das pessoas.